Fala galera, quanto tempo, que saudades. Mas, como se diz por aí, quanto mais rápido nós nos distanciarmos, antes nos abraçaremos. Nesses tempos de crise, o Viana se uniu e aqui estamos nós numa sala de aula virtual para darmos continuidade à prática processual civil. Então nós vamos reiniciar de onde paramos. E o objetivo de hoje é começar a estudar com os senhores a peça de contestação, que é, entre as modalidades de resposta do réu, uma das mais utilizadas. Cai no concurso público, cai no exame de ordem, sim, e cai com frequência. A contestação, ela tem como base legal o CPC, artigos 335 e seguintes. É uma peça processual que, a exemplo da petição inicial, reclama a presença de certos requisitos obrigatórios. Então eu vou procurar conversar com vocês sobre esses requisitos e, paralelamente, eu vou enviar um material de apoio, um esqueleto, um arcabouço da peça processual. Quanto ao endereçamento, a única diferença da contestação com a petição inicial é que já existe um processo distribuído, de modo que, ao endereçarmos a peça de contestação, nós vamos endereçar essa peça para o juízo no qual tramita a ação. Feito o endereçamento, é legal incluir logo abaixo o número do processo. No caso de um processo físico, essa exigência ela se dá para facilitar a juntada da peça, evitando o seu extraviamento. Já no caso do processo judicial eletrônico, ela também é importante observar esse requisito para que a peça seja juntada no ambiente adequado. Incluído o número do processo, nós partimos então para o endereçamento. Para o preâmbulo da peça processual. O detalhe aqui que diferencia em muito a petição inicial e que nos facilita no momento de redigir a peça é que não é necessário mais requalificar as partes do processo, tendo em vista que elas já foram qualificadas quando da petição inicial. Então basta apenas utilizar a expressão já qualificado. Então é necessário apenas individualizar o contestante e individualizar a parte autora, podendo ser dispensado a qualificação das partes. Continuemos observando o CPC artigo 103, porque são raras as situações em juízo do exercício do jus postulandi pela própria parte. O nome da peça é contestação. E como eu disse em encontros anteriores, os verbos mais apropriados para esse tipo de peça são apresentar e oferecer. Lembremos também que é necessário dar um desfecho para o preâmbulo da peça. Então, elaborado o preâmbulo da peça, existe um tópico que não é requisito obrigatório, que é o resumo da petição inicial. Sinceramente, eu aconselho que esse tópico seja observado, principalmente no exame de ordem. Ele facilita a análise pelo examinador. O detalhe aqui é o seguinte: no concurso público, procuremos evitar emitir juízo de valor nesse tópico. É necessário apenas fazer uma breve síntese, um breve relato da petição inicial. Descrito então esse relato da petição inicial, passamos então para as defesas propriamente ditas. Conforme aprenderam no Direito Processual Civil 2, se existirem defesas processuais, esse é o momento de apresentá-las. Então, leia-se artigo 337 do CPC.
Lá estão todas as defesas de ordem processual que devem ser apresentadas antes de se discutir o mérito. Para efeito do exame de ordem, para efeito do concurso público, se existir mais de uma preliminar para ser suscitada, procurem observar a ordem cronológica apresentada pelo artigo 337 do CPC. Por exemplo, se numa questão de prova for necessário suscitar uma nulidade de citação e uma incompetência relativa do juízo, primeiro levantemos a preliminar de nulidade de citação para depois levantarmos a preliminar de incompetência relativa do juízo. Por hoje é só. Tenham um bom final de semana, desejo a todos um bom domingo, um início de semana maravilhoso, com muita saúde para todos. Um abraço e até breve.